Deus existe? Ou seria apenas mais um mito criado pelo homem? Se é que o homem tem capacidade de criar mito como esse e depois tentar entendê-lo. Existem aqueles que não veem provas suficientes relevantes de que um ser onisciente, onipresente e onipotente seja o responsável pela criação de todo o universo. No vídeo anterior, que fala sobre 4 fortes indícios que provam a existência de Deus, foram abordadas teorias científicas que analisam desde o átomo até a complexa engrenagem do corpo humano, que confirmam que ele realmente existe e que tudo o que há ao nosso redor é fruto de sua criação. Lembrando que, neste quadro, buscamos trazer a maior variedade de pontos de vistas a respeito de um determinado assunto polêmico, nós deixamos bem claro que o que fazemos aqui é elaborar cenários hipotéticos, embasados por inúmeras teorias já estudadas por quem entende do assunto em questão. Agora que estão esclarecidos, trago-lhes 4 fortes indícios de que Deus não existe. Afinal, e se for verdade? Eu sou Boco e sejam bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Design inteligente não existe. Um dos principais argumentos sobre a existência de um ser divino é o que chamam de design inteligente, baseado na analogia do padre William Paley, do século XVIII. Para ele, mesmo se não soubéssemos o que é um relógio, suas engrenagens e molas e como elas se organizam com uma única finalidade, nos levaria a concluir que o relógio forçosamente teve um criador. Assim, deve ter existido em algum tempo, em algum lugar, um artífice que o construiu com a finalidade, que compreendeu seu funcionamento e que o projetou. E explica que, se isso é verdade para um relógio relativamente simples, então imagine para um olho, ouvido, rim, fígado, cérebro. Essas estruturas tiveram um designer, tiveram seu relojoeiro, Deus. Isso faz sentido? Bem, segundo o etólogo e biólogo evolutivo Richard Dawkins, não é bem assim. Em seu artigo A Improbabilidade de Deus, ele explica que, devido a uma das mais surpreendentes revoluções intelectuais da história, sabemos agora que o aparente pré-planejamento dos seres vivos ocorreu através de processos inteiramente distintos. Um mecanismo que independe de qualquer designer e que é fruto de leis físicas muito simples. O processo da evolução das espécies através da seleção natural. O que todos esses objetos aparentemente projetados têm em comum? Improbabilidade estatística. Por exemplo, se encontrássemos um cristal transparente com o formato de uma lente rudimentar, não concluiríamos que foi projetado por um opticista. As leis da física por si mesmas são capazes de fazer isso. Não é muito improvável que esse cristal tenha apenas acontecido. Mas caso encontrássemos lentes compostas cuidadosamente constituídas de modo a evitar aberrações esféricas e cromáticas, com proteção anti-reflexo e com as palavras Carl Zeiss gravadas em sua lateral, saberíamos que elas não podem ser fruto do acaso. Pegando todos os átomos do objeto e jogando-os ao acaso sob influência das forças naturais da física, é teoricamente possível que, por sorte, os átomos venham a organizar-se no padrão das lentes compostas Zeiss. Mas o número de outras combinações atômicas igualmente possíveis seria tão absurdamente maior que podemos descartar totalmente a hipótese. Uma outra análise feita pelo autor britânico é que, analogamente ao exemplo anterior, se uma bola de golfe cai especificamente sobre uma folha de gramínea, seria tolo dizer, entre os bilhões de folhas sobre as quais ela poderia ter caído, acabou caindo justamente nesta.
Que coincidência incrível! A falácia é, obviamente, que a bola obrigatoriamente precisa cair em algum lugar. Um evento desse tipo apenas seria surpreendentemente improvável se o especificássemos antes dele ocorrer. Por exemplo, um homem vendado, sem referencial de direção, dá uma tacada a esmo e acerta o buraco na primeira tentativa. Isso seria verdadeiramente admirável, pois a trajetória da bola poderia ter sido definida anteriormente. Podemos seguramente concluir que nossos corpos são demasiado complexos para terem surgido do acaso. Então, como vieram a existir? A resposta é que o acaso entra na história. Mas não apenas como um acaso simples e isolado. Em vez disso, incontáveis séries de pequenos acasos. Minúsculas mudanças pequenas o suficiente para serem passíveis de ocorrência casual. Foram ocorrendo uma após a outra em sequência. Essas pequenas alterações casuais são advindas de mutações genéticas, mudanças aleatórias, erros, de fato, no material genético. Elas sim dão origem às mudanças na forma corporal existente. A natureza, além do próprio homem, é a única capaz de nos matar. Outro renomado cientista que duvida da existência de Deus é o divulgador científico, dramaturgo, agnóstico e astrofísico dos Estados Unidos, Neil deGrasse Tyson. Em uma de suas palestras, Tyson disse que quando observa o universo e vê asteroides caindo e causando aleatoriamente a extinção de espécies, vê a força da natureza que presume nos querem mortos ou extintos. Não vê toda essa bondade no mundo de que as pessoas falam e não acha que está sendo muito seletivo. E completa dizendo que um tsunami atingiu a Indonésia, 250 mil pessoas morreram. Um terremoto atingiu o Haiti, 250 mil pessoas morreram. Essa é a natureza nos matando. Quando observo isso, eu não vejo uma bondade divina. Eu observo apenas uma sequência de fenômenos naturais que talvez um dia acarretará no nosso fim. Na ocasião, Tyson mencionou que Galileu, um conhecido católico, ao observar os céus, se deu conta de que o que estava na Bíblia não batia com o que ele observava e certa vez Galileu escreveu: aparentemente, a Bíblia diz como ir para o céu e não como é o céu. Em uma entrevista, Tyson disse que não está tentando converter as pessoas. Não se importa com isso. Para ele, somos uma sociedade que permite a pluralidade de religiões e que ele está bem com isso. Comodismo. O norte-americano Carl Sagan, cientista, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor e divulgador científico, certa vez indagou: se Deus quisesse enviar uma mensagem, e escrever em papéis antigos foi a única forma que ele encontrou de fazer isso, ele poderia ter feito um trabalho melhor. Quem sabe enviando um e-mail ou um inbox, foi o que ele quis dizer? Brincadeiras à parte, vamos a outro questionamento do cientista. Referindo-se aos escritos bíblicos, Sagan também questionou a tão conhecida imagem de Deus na qual muitos acreditam, e para ele a ideia de que Deus é um gigante barbudo de pele branca sentado no céu é ridícula. Realmente, eu não sei aonde ele encontrou essa definição. Mas, se com esse conceito você se referir a um conjunto de leis físicas que regem o universo, então claramente existe um Deus. Só que ele é emocionalmente frustrante. Afinal, não faz muito sentido rezar para a lei da gravidade. Ele também comparou as explicações divinas à preguiça do raciocínio, argumentando que quando alguém não sabia explicar algum acontecimento, simplesmente dizia que foi Deus quem fez e fim de história. Milagres não são compatíveis com a ciência. E ainda temos o famoso físico teórico e cosmólogo britânico Stephen Hawking, outro defensor da soberania da ciência em relação às ideias religiosas. No festival de Starmus, em Tenerife, enquanto palestrava para 600 pessoas, Hawking opinou sobre as teorias que historicamente explicam a origem da existência. Ele disse que teorias que afirmam que o universo já existia foram inventadas para evitar perguntas incômodas sobre a criação, destacando o fato de que a relatividade clássica nunca poderia descobrir como o universo foi gerado, o que deixava a Igreja contente. Para Hawking, antes de entendermos a ciência,
O lógico era acreditar que Deus criou o universo, mas agora a ciência oferece uma explicação mais convincente. Não há nenhum Deus. Foi aí que declarou: sou ateu, a religião crê em milagres, mas esses não são compatíveis com a ciência. O cientista também se manifestou confiante de que o homem, cedo ou tarde, vai entender a origem e a estrutura do universo, e disse: na verdade, agora mesmo, já estamos próximos de alcançar esse objetivo. Na minha opinião, não há nenhum aspecto da realidade fora do alcance da mente humana. Sobre a ideia de que um Deus criou o universo, afirmou que Deus não é suficiente para explicar o surgimento do universo em um de seus questionamentos. É necessário um Criador para explicar como o universo começou? Ou o estado inicial do universo é determinado por uma lei da ciência? Na mesma palestra, em Tenerife, Hawking rebateu a teoria de que o universo tenha existido desde a eternidade ao lembrar da descoberta de sinais de fundo de micro-ondas como o eco do Big Bang. Hawking acredita que muitos cosmólogos modernos, como João Paulo II, estão felizes usando as leis da física para o universo após sua criação, mas têm uma atitude vaga e indeterminada sobre o início de tudo. O astrofísico estava convencido de que a primeira evidência direta para o Big Bang, descoberta no coração da Antártica, na estação polar Amundsen-Scott, confirmou que o universo nasceu com essa explosão cósmica. E não poderíamos deixar de fora o cientista mais famoso do mundo, Albert Einstein. O velhinho de cabelos brancos com um penteado bem peculiar e que inventou a selfie com língua para fora bem antes dos emos da era Orkut. Ele é associado à religiosidade pelos próprios religiosos, e muitos atribuem a ele frases religiosas que realmente nunca saíram de sua boca e que foram desmentidas pelo próprio cientista. Um ano antes de seu falecimento, através de uma carta ao filósofo judeu Eric B. Goodkind, Einstein disse: para mim, a religião judaica é, da mesma forma que todas as outras, uma encarnação das superstições mais infantis. E o povo judeu não tem, para mim, uma qualidade que o difere de qualquer outro povo. Até onde minha experiência vai, ele também não é melhor que outros grupos humanos. A carta era uma resposta do físico ao livro de Goodkind, Choose Life, The Biblical Call to Revolt. Escolha a vida, a chamada bíblica à revolta, onde o filósofo sustenta a ideia de que os judeus são um povo de alma incorruptível. No final de sua vida, Einstein se mostrou contrário às religiões. Mas ele acreditava em Deus? Não necessariamente. Como se lê em uma carta escrita em 24 de março daquele mesmo ano, foi, é claro, uma mentira o que você leu sobre minhas convicções religiosas. Uma mentira que foi repetida de forma sistemática. Eu não acredito em um Deus pessoal. Nunca neguei isso, mas expressei de forma clara: se algo em mim pode ser chamado de religioso, é minha ilimitada admiração pela estrutura do mundo que nossa ciência é capaz de revelar. E você? O que acha de todas essas teorias? Deus não é o grande criador de tudo? E se for verdade? Deixe os seus comentários aqui. Até o próximo vídeo.